Você falou essa questão do sono, eu tenho uma amiga minha que está comigo aqui, vou descobrir o nome dela, porque eu não salvei aqui o contato. Ela falou, Mônica, eu passo o dia com um pensamento. E aí ela definiu muito bem, é uma bagunça. Aí ela perde o sono às 2 da manhã com essa preocupação, com os problemas. E o que eu tenho que fazer no dia seguinte fica comprometido porque ela não tem descanso. E aí eu emendo a pergunta dela, que também é minha. O que fazer diante disso? Então, a gente precisa buscar ajuda, né, Mônica? Ajuda É, profissional. Então, assim, terapia vai ser muito importante, e o terapeuta ali, ele vai verificar se existe outra patologia, uma patologia severa, no caso, a depressão, a ansiedade, que é uma das causas, um dos fatores geradores, né? aham, Para encaminhar, caso necessário, para médicos, para que eles avaliem a necessidade da medicação, né? E também tem a questão de trabalhar o pensamento, de trabalhar o cérebro, de relaxar um pouco. Às vezes a gente dá muita importância para os pensamentos. Então, sabe aquela coisa de começar a se questionar um pouquinho? sim. Gente, mas para que eu estou pensando isso tudo agora? 2 da manhã? Será É, sim. necessário mesmo eu fazer isso comigo? Né? Porque, Mônica, você já reparou que a gente vive as coisas, mas a gente não para pensar? Sim. Porque se a gente parar para pensar, tantas coisas que a gente dá importância, ou desgaste que a gente vive, a gente não daria. Porque a gente está ligado na tomada 24 horas do tempo. Isso é muito ruim e é o que nos adoece de fato, né? É Porque a verdade. gente não se controla no sentido de, opa, peraí, o que está acontecendo aqui comigo? Deixa eu me perceber. Por isso que a terapia ela é tão importante que o terapeuta vai ser aquela pessoa que vai olhar para você e dizer assim, o que está acontecendo aí? Aí a Uhum. pessoa precisa parar para pensar um pouquinho para dizer o que está acontecendo com ela, né? Como é que isso tudo começou. E é claro, para o dia a dia, ouvir música, assistir um bom filme. Às vezes tem gente que não tem o sossego, essa palavra mineira que a gente gosta, né? De ficar sentado um pouco para relaxar, ver uma TV, ouvir uma música, porque está querendo fazer mil coisas ao mesmo É tempo. Mas verdade. é necessário. O nosso cérebro, Mônica, ele é neuroplástico. O que quer dizer isso? Ele consegue se remodelar o tempo todo. É uma neuroplasticidade, sabe? Sei. Então, à medida que a gente vai fazendo, e por mais difícil que seja o processo inicial, existe essa possibilidade da gente ir trabalhando constantemente, diariamente, para que ele consiga fazer novas conexões, para que ele consiga se remodelar, né, relaxar um pouco mais, criar o que é novas conexões? Outro tipo de entendimento, para que a gente relaxe mais um pouco. Uhum. Porque senão a gente vai entrar em processos de adoecimentos mais severos, né? Exatamente. Essa conversa está tão boa, assim, sabe? E vai servindo para todos nós, né, pessoal? Para todos nós. Eu tenho uma mente acelerada. Aí ela contou aqui, a Elânia, que passou, ela teve Covid 2 vezes, a memória ficou comprometida, mas a pergunta dela é: a síndrome do pensamento acelerado pode ter relação com a falta de organização? Então, a pessoa que tem essa síndrome de pensamento acelerado, ela vai sofrer porque ela não vai conseguir organizar tudo, né? É, E ela vai ter problemas de memória, ela não vai conseguir se organizar direito, porque imagine uma cabeça que está com diversas flechas apontadas para ela o tempo todo, e ela não sabe para qual ela olha, né? Então ela vai ficar perdida ali, ela não vai conseguir se organizar, na verdade. Não é que isso seja a falta de organização que gera a síndrome. Na verdade, a síndrome que síndrome. gera essa falta de organização porque ela não vai saber por onde começar. Né? Entendi. A gente precisa só puxar um fio. Aí, quando do que a gente começa a puxar esse fio, a gente vai conseguir ali lidar com aquele momento, resolver uma, depois resolver outra, olhar para as coisas pausadamente e com calma, né? É verdade, porque a gente olha assim, com pressa, com agonia, muitas vezes se cobrando, mas você não faz isso, Uhum. você não consegue fazer isso. Então, ter esse momento também de compaixão, né? Tem uma amiga minha aqui que está, a Kênia, ela falou, Mônica, eu trabalho à noite, eu tenho essa síndrome, viu? Já entrei chorando no serviço, do nada, tamanha a agonia que é. A meditação, a caminhada ao ar livre também podem ajudar. A gente fala tanto de meditação e já tem pesquisas dizendo que a yoga também pode ajudar nisso, né, Jefferson? Exatamente. Olha, a gente tem essas terapias alternativas que são fundamentais. A prática de atividade física todos os dias, né? É porque imagina, você tá com a mente estafada, mas o seu corpo tá ligado, né? Então, os dois precisam cansar bem, mas cansar de maneira saudável, né, Mônica? Então, você tem que ali descobrir, e fora que a atividade física,
o yoga, essas outras terapias alternativas, elas vão produzir substâncias químicas no nosso cérebro que produzem prazer e relaxamento, né? Aí as pessoas falam assim, eu já orientei, na verdade, Mônica, alguns clientes para alguns yoga, meditação, né? Mas eu não consigo fazer isso. Chegou no outro, você tão bravo comigo, sabe? Aí você tipo, não é assim de imediato você vai sentir um grande prazer. É um trabalho, porque a sua mente está tão estafada que ela não consegue de fato. Mas vamos ali tentar com esforço, com dedicação, com amor a você, para as coisas melhorarem, e depois o processo flui. Você percebe que a gente vive cenários de prazeres imediatos e que a gente acredita que todo o processo de mudança, eu plantei hoje, eu colho amanhã. Não é assim. Né? Não é assim. E é um problema severo. O contemporâneo ele não aprendeu que existe tempo de espera, né? E o tempo de espera, por mais que ele seja sofrido, ele é necessário porque a gente amadurece e cresce nesse tempo. Exatamente. Não é? É uma plantação, Mônica. É um então, cultivo. como toda boa plantação, a gente tem que cuidar. E leva tempo, né? E leva tempo. E a gente precisa ter sabedoria para isso. Eu adorei essa conversa com o Jefferson Oliveira, psicólogo com a gente no Manhã Total. O pessoal de Patos de Minas te mandando um grande abraço, um grande beijo aí, viu? Jefferson, Obrigado. Quando estiver aqui em Uberlândia, venha nos visitar. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.